Amém, queridos? Vamos falar um pouco ainda nesta noite, dentro deste tema que nós temos iniciado há algumas semanas já, acerca da volta do Senhor. E nós queremos falar a partir de hoje, e eu creio que vamos levar algumas reuniões, sobre alguns eventos que acontecerão com esta vinda do Senhor, né? Com esta volta do Senhor. Muitas coisas têm sido falado, muitas coisas têm sido escritas. E Hollywood tem produzido muitos filmes acerca deste assunto. E é um assunto que é associado ao fim do mundo. As pessoas associam a volta do Senhor como o fim do mundo. Então as mídias, as redes sociais, as literaturas se apropriam desse assunto e divulgam de diversas maneiras. E um dos investimentos de Hollywood é aquele filme 2012, né? Acho que, não sei se alguns irmãos aqui já assistiram aquele filme. Aquele filme que aponta para o fim da humanidade, para o fim do mundo, para aquilo que seria a extinção do homem aqui na Terra. Eles fizeram aquele filme baseado num calendário, né? O calendário Maia. O calendário Maia tem como fim o ano de 2012, até porque ele só vai até o ano de 2012. Então, baseado nesse calendário Maia, muitas pessoas acreditavam que o fim do mundo se daria no ano de 2012. E Hollywood, se aproveitando da situação, criou aquele longa-metragem daquele filme chamado 2012. E muitas pessoas ficaram bastante apreensivos com relação àquela situação que o filme aponta para ela. Os nossos antepassados tinham um ditado que já dizia assim: 1000 chegará, mas 2000 não chegará, né? Não passará, né? Eu acho que os de mais idade aqui lembram-se muito bem desse ditado, né? Que não era apenas um ditado, mas fazia parte de uma crença, fazia parte de uma fé. Teve um formador de opinião dentro da religião que ousou repetir essa frase, e isso tomou conta do coração de muitas pessoas, e muitos viveram com essa realidade até 1999, né? Então, as pessoas que frequentavam o Juazeiro, né, que iam sempre fazer aquelas visitas periódicas lá no Ceará, ouviu falar de que 2000 não iria chegar. Apenas o primeiro milênio que iria acontecer para que a humanidade pudesse viver e sobreviver. Isso também é baseado numa crença pagã, que foi instituída desde os nossos antepassados e foi difundida, e as pessoas cresceram dentro dessa crença. Então a gente vê que esse assunto da volta do Senhor, associado a esse fim do mundo, está bastante distorcido na mente, na consciência, né, no coração e no conhecimento das pessoas. Mas agora tem um outro evento que também alcançou os cristãos. E esse é mais recente. É sobre a questão do arrebatamento. Muitos filmes também foram produzidos muitos livros foram escritos acerca da questão do arrebatamento secreto. Aquele arrebatamento onde o piloto estava no avião e de repente sumia. E o avião caía e destruía os que ficaram, e mais a cidade, e tantas catástrofes, né? O maquinista do trem, né? As pessoas que estavam em casa, de repente entravam no quarto, estava só a roupinha dobrada. E as pessoas simplesmente sumiam, foram arrebatados.
e virou até um motivo de piada, né? Tipo, nunca mais você apareceu, eu pensei que você tinha sido arrebatado. Então a ideia de arrebatamento que se criou foi que as pessoas somem do nada, é um arrebatamento secreto. Quantos aqui, nesta noite, ainda pensam dessa forma, que o arrebatamento se dá dessa maneira? Esse arrebatamento secreto, onde as pessoas somem e vão para o céu. É bastante interessante nós falarmos sobre os eventos que se dá na vinda do Senhor, que engloba tudo isso, né? Entre eles, essa questão da desmistificação, né, do arrebatamento, porque a palavra de Deus ela é bastante clara com relação a isso. Mas os ensinos que chegam até as pessoas não traz esse tipo de clareza. E a mídia se apropria disso e dá mais uma investida, né? Coloca ali mais um pouco de sensacionalismo. Então, no mundo gospel hoje, quando se fala de arrebatamento, logo se tem a ideia de pessoas sumindo do nada. É um arrebatamento secreto, onde não dá tempo, né? Sequer aquele que está deitado na cama perceber que o que estava ao lado sumiu. E alguém pode até dizer, mas não está escrito que 2 estarão deitados na mesma cama e um será tomado e o outro será deixado? Essa foi um dos pontos de partida para se criar essa ideia, essa doutrina de arrebatamento. E ali não está falando de nada disso. Ali está falando dos corações que vão estar divididos dentro de uma mesma casa. Um vai estar voltado para aquele dia que será tomado, e esse tomado aí não é sumir subitamente, mas ele será tomado para a formação do corpo de Cristo. E aquele outro que não deu ouvido à palavra vai ser deixado para ser julgado no dia do trono de Deus estabelecido para o julgamento final. Não está falando nada de sumir. 2 numa moinha, um será tomado, e nada de sumir, não é nada de um rapto, atraído, ganho, salvo. Ali está falando de salvação, né? De inclusão no corpo. E o outro vai ser deixado, porque ali está falando, na verdade, nós vamos ver, né, nas entrelinhas isso, da questão da premiação de quando Cristo vier, agora, né, para premiar a sua igreja, quantos vão serem deixados de fora dessa premiação, desse galardão, dessa formação do milênio. Então, as pessoas criaram essa ideia desse arrebatamento secreto, que não tem muito a ver com o que está na palavra de Deus. Então, vamos ver, a partir do ponto de vista do que a Bíblia nos ensina acerca dessas coisas. Eu queria começar nessa noite lendo Apocalipse capítulo 19, o versículo 6 e o versículo 7. Também eu ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então a palavra começa apontando aí esse evento como sendo as bodas do Cordeiro. O que é uma bolda? A bolda, né, é uma celebração de um casamento. Então, essas boldas aqui, que a palavra fala, ela está apontando Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Então, o que essa bolda está apontando é para esse grande encontro da sua igreja
retratada aqui como sendo a noiva, com o seu noivo, retratado aqui como Cristo, para formar esse grande mesclar que ele dá o nome de casamento. Apocalipse vai trazer muitas figuras e muita linguagem que é acessível ao nosso entendimento. Então a gente vê que num casamento não há nada de repente o noivo sumiu aqui e apareceu no local do casamento. É assim um casamento? Não. De repente a noiva estava aqui, sumiu e apareceu no lugar do casamento. É assim? Não. Como é um casamento? O casamento é algo que todos os convidados participam e vê aquilo acontecer. É um acontecimento público, visível. Não tem nada de anormal como sendo aquilo que some subitamente e aparece subitamente em outro lugar. A palavra apresenta aqui essa vinda do Senhor como algo sem nenhum evento que não esteja dentro do contexto da compreensão do homem, da igreja, dos filhos de Deus. Ele apresenta aqui como sendo um noivo vindo e se encontrando com uma noiva. E o nome que ele dá a isso é o quê? Uma bolda, uma celebração. Não tem nada de anormal, né? De sobrenatural nisso. Para a igreja, irmãos, que está apercebida, como nós ganhamos há poucos dias atrás, para uma igreja que está cuidando da espera deste grande evento, será tão natural como aquele dia que você foi se encontrar com o seu marido para se casar. Como aquele dia que você foi encontrar com aquela pessoa que você se tornou enamorado. E a partir dali iniciou um relacionamento duradouro. Então, queridos, nós já começamos a ver, a partir do ponto de vista da apresentação deste grande encontro, que essa questão do arrebatamento secreto é algo que não está baseado na palavra de Deus. É uma interpretação que alguém teve que fugiu totalmente da realidade daquilo que o Senhor apresenta, porque a princípio, quando ele apresenta esse primeiro encontro, ele compara como a bolda do cordeiro, ou seja, a apresentação do casamento, do mesclar de Cristo com a igreja. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Esta é uma linguagem descrita muito clara aqui no livro de Apocalipse. Então, a princípio, nós já estamos vendo que está descartada essa possibilidade do homem e da mulher, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, de repente estar em um lugar e sumir. Não. Essa convocação ela vai se dar num evento coletivo, onde todos participarão juntos. A noiva ela vai ser tomada de uma só vez para se encontrar com o Senhor. E nós vamos ver, em detalhes isso no decorrer dessa palavra. Talvez não hoje, mas até terminarmos o falar sobre o evento ou os eventos da volta do Senhor, nós vamos ver tudo isso em detalhes. Vamos andar mais um pouco na palavra. Apocalipse, capítulo 19, e o versículo do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações,
Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui nós já caminhamos mais um pouco e nós já começamos a ver como é a postura desse noivo, como é a forma desse noivo. Isaías descreve que Jesus, ele veio como servo, né? Com aparência de dores, ele veio para ser morto e crucificado. Essa foi a primeira vinda desse Jesus. Mas quando Apocalipse começa a descrever acerca da volta desse mesmo Jesus, apresentando ele como noivo, e agora aqui, mais adiante, apresentando ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, já mostra características mais fortes do que aquele Cristo que veio para ser morto, para ser cuspido, para ser crucificado, para ser humilhado. Ele vem com a postura de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. No versículo 16 diz que ele, traz na sua coxa a escrita deste nome. Então ele não vem mais como aquele cordeiro manso que veio para ser pisado, chicoteado, pisoteado e crucificado. Ele trará consigo, a palavra que vai... Primeiro descreve que ele vem montado num cavalo branco. O que é o cavalo branco? Na descrição do primeiro selo de Apocalipse? O Evangelho. Então ele vem tomado por esse Evangelho. O que ele vai trazer para apresentar a sua noiva é o quê? O Evangelho. O veículo que traz Cristo até a igreja é o Evangelho. Então, amados, se a igreja não viveu esse Evangelho, não vai poder ter esse encontro com esse veículo que trará Cristo até ela. Cristo virá conduzido pelo Evangelho até a sua noiva. E vai ser apresentado nele todas as características daquilo que ele conquistou. Vestes salpicadas de sangue, foi o que ele, na sua primeira vinda, sofreu por amor dessa noiva. Mas ele trará também a espada para ferir aquelas nações que não receberam esse evangelho, que era para ser essa paz, que era para ser essa pureza, que era para ser aquilo que deveria nos atrair para ele. Agora, essa palavra que nós estamos recebendo hoje virá naquele dia, irmãos, como espada para reger as nações. E ele virá com o objetivo de trazer a premiação para a sua noiva, para trazer o grande prêmio para a sua noiva. A primeira vinda de Jesus, como fala lá em Isaías, ele veio como servo, e ele veio como servo para sofrer. Na segunda vinda, ele volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a igreja que está esperando Jesus ainda como aquele cordeiro que tirou o pecado de todo mundo e não se preparou para recebê-lo como esse noivo montado no Evangelho para vir tomá-la para si, vai se frustrar, porque está esperando uma coisa e o Senhor virá de outra maneira. Ele não virá, irmãos, ainda para trazer aquilo que na sua primeira vinda ele trouxe. Ele não virá mais para trazer salvação, porque a salvação ele já trouxe na sua primeira vinda. Ele virá para trazer a premiação para essa noiva que durante todo esse tempo cingiu as suas vestes, preparou as boldas, trabalhou a sua vida para que naquele grande dia ela estivesse
adornada e ataviada para o grande encontro com o Cordeiro de Deus? Não. Com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Então, irmãos, ele volta agora na sua segunda vinda para reinar e trazer a recompensa para os que se prepararam para este evento. Então, Jesus, irmãos, ele vai ser tido como ladrão, ele vai ser, pegar muitos de surpresa, porque muitos não estão se preparando para esse Cristo que vem para esta prestação de conta, que vem para reinar com a igreja. E só vai poder, irmãos, reinar com ele aqueles que de fato se tornaram noiva do Cordeiro. Porque ele também trará a espada. Ele também pisará, Nós vamos ver lá na frente o lagar e o vinho. Ele trará, na sua boca a espada que fere e rege as nações com vara de ferro. Então, queridos, não adianta nós estarmos acomodados apenas no título de que somos crentes, que somos cristãos, igreja, sei lá. Nós precisamos todos os dias costurar as nossas vestes nupciais, porque agora se trata de um encontro para um casamento. É como aquele casal que passou 10, 12, 15 anos em namoradas. Mas depois que eles trocam as alianças, aí agora é mundo real. Precisa, a partir de agora, ter uma transformação de mentalidade para não romper esse pacto, essa aliança que foi feito diante de Deus e diante dos homens. Então, queridos, a volta do Senhor é para selar essa realidade com a igreja. Ele virá para quê? Ele virá para tirar o pecado do mundo? Não. Ele virá para morrer por nós? Não. Ele virá para salvar a igreja? Não. Ele vem para reinar. E reinar junto com a igreja. Que responsabilidade. Então, nós não podemos ficar aqui fingindo que nada está acontecendo, esperando Jesus voltar. Voltar para quê? Jesus voltar para quê? Nós precisamos esperar Jesus voltar, irmãos. Esse Maranata tem que estar dentro do nosso espírito. Esperar Jesus voltar é ter um preparo cotidiano. Vidas de experiência que faz com que as nossas vestes nupciais sejam costuradas todos os dias. Nós vamos ver isso mais na frente, quando falarmos mais detalhados em Apocalipse. O que significa costurar as vestes nupciais, Então, esse evento vai acontecer para a igreja com uma finalidade de levar a igreja a reinar com Cristo. É por isso que ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, para a igreja, ele vai ser Rei, mas também vai ser Senhor. Ele vai levar a igreja a reinar, mas ele também vai governar sobre a igreja, e agora de uma maneira ampla, de uma maneira total, não mais parcial. Cristo hoje ele ainda governa a igreja parcialmente. Por que parcialmente? Porque hoje a igreja ainda faz o que quer. Ainda tem o livre-arbítrio, ainda tem a construção, ainda tem a ruiostesia, o caminho de maturidade, o crescimento. Então, Cristo, ele hoje, ele ainda não é Senhor sobre a igreja. Ele ainda não é Rei sobre a igreja. Deveria ser, mas não é de fato. Por quê? Porque a igreja ainda vive para si. Então, ele é parcialmente, mas na sua vinda, ele vai se dar na sua totalidade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não vai ter quem reine além dele. Não vai ter quem seja Senhor acima do senhorio dele, nem da sua própria vida. Então é por isso que ele quer uma igreja
pronta, adornada, ataviada, né? Para que possa receber dele esse prêmio que ele trará, irmãos, com tanto amor para entregar a nós. Que prêmio é esse? O milênio. Vamos reinar com ele por 1000 anos. Agora, irmãos, vamos ver, né? Nós vamos falar desse assunto muito... Estou dando só assim um pano de fundo hoje, mas nós vamos falar desse assunto muito devagar, irmãos, porque tem muitas coisas que precisam ser desconstruídas, né? Uma delas é essa questão do arrebatamento, que é tão forte na nossa mente, né? Nós vamos tentar desconstruir aos poucos e construir conforme o Senhor ele vai nos revelando. Então vamos ver aqui algumas perguntas. A volta de Jesus será secreta? Irmãos, muitos ensinam que essa volta de Jesus ela será secreta, né? E que quando essa volta de Jesus acontecesse secreto, só alguns, né, veria ele e seria, né, escondidamente tomado para ele e levado como se fosse um sequestro, né, para o céu. Não é assim o entendimento, sim ou não? A cristandade aí está esperando o toque dessa trombeta para sumir, né? E ir para o céu. Morar em ruas de ouro, mar de cristal, né? E músicas aí ainda enchendo o coração e a mente das pessoas. A palavra de Deus, irmãos, não ensina nada disso, não tem base para isso. Então nós não podemos, né, estar dentro de um erro induzido. Nós precisamos ter o contato com a palavra de Deus e a revelação dela para de fato entendermos o que acontecerá com o nosso destino como igreja. Né? Então, já ficou claro que a volta do Senhor ela não será secreta, né? Irmãos, pense comigo. Se Jesus, pensem comigo aqui, ele arrebatasse a sua igreja, sumisse, né? E levasse toda a sua igreja para o céu, o que ele viria fazer na terra? Para que ele voltaria? Se todo o trabalho de Cristo foi para formar a igreja e tomá-la para si. Se ele já está com toda essa igreja no céu, ele vem para a terra fazer o quê? Ele viria para a terra buscar o quê? Não é estranho isso? Porque o objetivo de Cristo voltar é para o evento do casamento, do encontro com essa igreja, do mesclar com essa igreja e com a finalidade de reinar com ela por 1000 anos. Então, se essa igreja já está toda no céu, já foi sumida, subtraída, né? Já foi sequestrada, ele vem fazer mais o quê? Aí diz, não, mas a palavra diz. Mas a palavra diz que ele vem com a sua igreja. Quem já ouviu isso? Não é assim que a palavra diz? Que ele vem com a sua igreja. Não é assim? Mas ele não vem, irmãos, desse rapto que levou a igreja para o céu. Ali está falando porque Jesus ele vem, mas ele não vem até a terra. Ele estabelece o seu trono branco onde? Nos ares. E lá a igreja vai ser premiada. Aí sim, ele vem com a sua igreja para a terra, para reinar com ela por 1000 anos. Irmãos, é um evento sobrenatural. Porque até hoje, nenhum evento na terra todos os olhos viram. Nem o sol, nem a lua, nenhum evento. Até porque a lua está aqui agora. Todos nós estamos vendo, mas na China, o que é que está? Sol. Mas a palavra diz que quando Jesus voltar, todos os olhos verão. Então, a terra contrapõe essa possibilidade. Então, dá para notar que é um evento sobrenatural, né? Para que toda a terra possa ver a vinda do Senhor. Mas quando, irmãos, todos os olhos vê a esse Cristo, ele ainda não está na terra. Ele está onde? Nos ares. Então a igreja vai ao seu encontro. As bodas do Cordeiro apontam, nós vamos ver muita coisa ainda sobre isso, que a igreja vai ao encontro do Senhor onde? Nos ares.
É lá que vai haver essa prestação de conta. Não é ainda na terra. É lá que vai haver essa premiação. É lá que vai haver os que vão reinar e os que vão para a Geena. E depois da igreja ser coroada, depois da igreja ser galardoada, depois da igreja, né, ser mesclada, aí acontecerá o quê? O milênio. O milênio será na terra. Aí sim, ele virá para a terra para reinar com a igreja. Ao contrário do que a religião entende, que a igreja nesse momento vai para onde? Para o céu. E o milênio? Vamos ler aqui Apocalipse 8:1. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Aqui fica bem claro. Quanto tempo é que fez silêncio no céu? Meia hora. Então esse é o tempo que a igreja vai ser tomada para o tribunal de Cristo, para o trono branco. Por que fez silêncio no céu? Porque todos os anjos virá com Cristo. Quem é que vem com o Senhor? Todos os anjos. Quem é que vai arrebanhar os salvos à terra? Os anjos. Quem é que vai levar esses salvos até Cristo? Os anjos. Então não é nada de sumiço. Todo olho vai ver. Todo mundo vai ver. É um evento, irmão, sobrenatural. Ele não vem mais para estar no plano apenas do entendimento humano. Ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem estabelecer na terra aquilo que é estabelecido nos céus. O seu senhorio, o seu poderio, o seu reinado. Então, o céu ficará em silêncio. Por quê? Porque não vai ficar ninguém no céu. Todos os anjos virá com Cristo. Por isso que não é bom a gente antecipar, não é bom ir no passo a passo. E esses anjos é quem vai arrebanhar a igreja para levar a igreja para onde? Para o encontro no Senhor, com o Senhor nos ares. De que maneira isso vai se dar? A palavra não descreveu, mas descreve como ou com quem acontecerá essas coisas. Então vamos caminhar um pouco mais, né? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ficou claro aí? Todo olho verá, as tribos da terra vão se lamentar, né? Porque os anjos vão levar a igreja para ser não arrebatada, irmão. Esqueça essa coisa de arrebatamento secreto. Vai levar a igreja para ser premiada, né? Ou para não receber o prêmio, né? Então, mas já está claro que o Senhor, ele virá, né? E todos os olhos verão, né? E a igreja será, né, separada nos ares e que voltará para a terra para viver o milênio. Agora o próprio Jesus, irmãos, ele fala de sua vinda lá em Mateus 24:27. Vamos ler? Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Quem é que pode, irmãos, esconder um relâmpago no céu? Tem como? Não tem. Então isso deixa bem claro de que a vinda do Senhor vai ser visível a todos, do Oriente ao Ocidente. Que todos vão ver esse grande evento proporcionado pelo Senhor, onde a igreja vai a esse encontro com Cristo nos ares, né? A volta de Cristo será esse grande evento sobrenatural, porque até os contrapontos da terra, né, que é o lado oposto, eles vão conseguir verem essa vinda desse Cristo, né, de uma maneira assim totalmente sobrenatural, né, a ser tomado, né, para ele nos ares, né? Então, ninguém pode esconder um evento como esse, da aparição de um relâmpago. Ele aparece no céu e todos verão. Então, quando o próprio Jesus estava falando isso lá em Mateus, ele disse que a vinda dele seria dessa forma. Tal qual um relâmpago, ele aparece no céu onde ninguém pode esconder. E ele aparece no Oriente e se mostra lá no Ocidente. Então, ele estava mostrando
que essa questão de arrebatamento secreto é a história da carochinha. Ninguém vai ser tomado secretamente. A vinda dele será uma aparição pública, né? Então não será um será tomado e outro será deixado, dentro dessa perspectiva de que um vai sumir e o outro vai ficar. Mas isso aí está falando de salvação. Quem virá com Jesus quando ele vier para coroar a sua igreja? Os anjos, né? Ficou bem claro lá em Mateus 25, 31, quando fala que houve um silêncio nos céus, né? Ou melhor, em Apocalipse 8:1, né? O silêncio no céu, né? Vamos ler Mateus 25, 31 também. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Tá ficando mais claro, né? O Senhor, ele virá, e quem virá com ele? Todos os anjos. Aí Apocalipse 8:1 mostra que haverá um silêncio onde? Nos céus. Por quê? Porque todos os anjos vieram com o Senhor para se assentar. Enquanto o Senhor se assentava na sua glória, os anjos vieram arrebanhar a igreja para levar ao encontro do Senhor. Então, se houver essa dúvida, né, os irmãos já de antemão, já fica bem claro de que, por que a palavra diz que houve um silêncio no céu? Porque esse foi o período em que os anjos vieram com Cristo para o encontro da sua igreja nos ares. E a palavra respalda isso em Mateus 25, 31. Né? Terceira pergunta. As pessoas que morrem e estão salvas, o que vai acontecer com elas na volta de Jesus? Vamos ver isso com detalhes, porque tem algumas dúvidas sobre isso, Tem algumas perguntas também sobre isso. Algumas pessoas acham que essas pessoas já estão no céu, outras acham que estão no seio de Abraão, outras acham que estão dormindo. Então vamos ver tudo isso com clareza, baseado na palavra, e a partir daí a gente dá continuidade a esse assunto a partir da próxima reunião, porque senão nós vamos juntar uma gama de informação e só vai ficar dúvida em nossas mentes, Então vamos claro hoje para casa de que, de fato, Jesus voltará. Esse evento se dará nos ares, e ele virá com todos os seus anjos. A comitiva de anjos que há no céu virá com ele, levará a sua igreja até o seu encontro e lá haverá uma premiação. Naquele primeiro versículo que nós lemos, eu não sei se os irmãos observaram, que o Senhor tem escrito vários nomes, que só Ele sabe esses nomes. Esse nome é o nome de cada salvo, de cada cristão que formou esse corpo, essa igreja, essa noiva, que será revelado naquele dia. A palavra diz que o nosso nome será escrito em quê? Numa pedra branca, Quem já ouviu já leu? Não é assim? Então, esse Senhor e Cristo virá nesse dia e trará todos esses nomes escritos, já definidos com relação àqueles que irão receber essa premiação, receber esse prêmio, Então, quem sabe, agora eu estou parafraseando, Os irmãos não levem isso ao pé da letra, vai haver aquela grande chamada, Estio, presente, Nilda, é verdade. Então, esse nome que só ele sabe, é o nome que será dado à igreja naquela vinda para o seu reinar com ele no milênio. Então, queridos, assim, que essa palavra ela possa de fato nos salvar, Nós apenas vimos, a questão do cuidado com aquilo que ele nos deu, para ser cuidado, mas quando chega esses eventos parece que fica mais chocante, Porque a gente vê a responsabilidade de tudo aquilo que a gente levou às vezes não levou muito a sério, E a gente vê que a coisa é séria. Então é necessário que se concilie essas duas coisas. O preparo com os eventos para fechar de fato essa realidade que é a volta do Senhor para as nossas vidas. O Senhor possa nos abençoar, Nos dar uma ótima semana cheia de preparo para a volta do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.